Então, uma dica muito legal para quem tem dificuldade com a escrita da sinopse do seu livro é o seguinte, ó. Guardem isso. Toda vez que você estiver ou ali na Amazon pesquisando livros, que a gente fica, né, muito tempo pesquisando livro, toda vez que você estiver nessa situação, pesquisando livro, comece a observar. Por que que tem algumas sinopses que te chamam a atenção? O que que faz você parar para ler? Né? Às vezes a primeira linha de uma sinopse já chama muita atenção. E aí você pensa, ué, mas por quê? O que tem, né? Que tem de diferente nessa sinopse? E aí você anota. Pega um caderninho, ó. Separa um caderninho aí desses aí que você tem e anota tudo que te chama atenção. Sinopse. Ah, então essa sinopse me chamou atenção. Por que que me chamou atenção? Como que é essa sinopse? Ah, então essa sinopse, ela começa com o nome do personagem. Então, Harry Potter era um bruxo, que isso, aquilo. Eu falei, ah, então legal. Ela começa com o nome do personagem, né? E depois ela tem um verbo, né? Um verbo simples, que é o era. E então ela vai para adjetivos, ela vai contextualizar o personagem, né? Então você vai tentar entender como se você estivesse fazendo uma engenharia reversa, né? Você está querendo desconstruir aquela sinopse e entender por que ela te chamou atenção, por que ela te causou impacto. E na maioria das vezes, quando uma sinopse causa impacto na gente, não é somente a história, né? É porque ou você se identifica com aquele personagem, ou você se vê ali de alguma forma, e não é só no personagem, é na forma como o personagem foi descrito pelo autor, né, ou pela pessoa que fez a sinopse. Então você vai entender, então quando eu uso essa palavra, eu me conecto com as pessoas que se sentem dessa forma. Então, por exemplo, eu vou usar uma ideia de solidão, tá? Então, vou começar uma sinopse aqui. Mariana era uma colegial solitária que não tinha amigos, que estudava na USP e cursava biologia, e quando ela estava em casa, ela gostava... Gente, isso aqui é só para eu tentar pensar na história, né? Quando ela estava em casa, ela gostava de ficar na internet conversando com estranhos, ponto. Eu vou me conectar com isso, se isso for a primeira linha da sinopse, eu vou me conectar caso eu, pessoa que está lendo também, sinta, né? Eu sinto também solidão e eu também gosto da ideia de conversar com estranhos na internet. Eu acho isso interessante. Eu vou me conectar e eu vou me interessar por esse livro. Que no fim, gente, é isso, tá? A psicologia humana, eu leio alguma coisa, eu tô tentando conectar. Tá? Eu vejo um vídeo no YouTube, eu vejo alguém falando sobre um assunto, eu fico, minha mente fica querendo conectar. Eu quero conectar, eu quero me identificar, eu quero me ver naquilo que outra pessoa está passando, né? Porque isso faz a gente se sentir menos sozinho, isso faz a gente se sentir compreendido. E no fundo, é isso que faz uma pessoa comprar um livro. Vocês entendem? Por que 50 Tons de Cinza foi um fenômeno literário? Pega o livro, gente, é uma bosta, tá? Eu odeio, eu acho horrível. Assim, eu tenho pavor. Eu acho muito mal escrito, mas você pega o livro para começar a ler. Não sei se alguém já fez essa experiência de tentar ler os 50 Tons de Cinza. Ai, meu Deus, é horrível. Ou pega um Paulo Coelho, alguma coisa muito best-seller assim. Você vai ver que o que tem ali são experiências muito humanas, muito básicas, muito vitais, né? Então, 50 Tons de Cinza, ele começa a garota se olhando no espelho e vendo a imagem dela e não gostando do cabelo e tentando ajeitar o cabelo. Gente, conectou já com, assim, 80% das mulheres, né? Que se olham no espelho e não gostam do que veem ou acham que é uma imagem inadequada e ficam, né, arranjando defeitos, tá? Então, isso é algo que você pode usar na sua escrita, mas como aqui a gente está falando de sinopse, muito importante que você use essas emoções básicas humanas na sua sinopse. Então, né, sobre o que é o livro. Ele é um livro sobre solidão e abandono. Então, você coloca isso na sinopse, porque isso vai conectar com as pessoas, porque as pessoas sentem isso, entende? Esse é um livro sobre um casal que terminou
e aí a moça ou o rapaz ficou se sentindo rejeitado e aí tentou recomeçar. Bom, então eu vou colocar isso na sinopse, porque essa sensação é uma sensação que vai conectar, porque muitas pessoas passam por isso, tá? Então, não é só a história. Se você for analisar, fazer esse exercício que eu te falei, quando você estiver na Amazon e parar para analisar quais são as histórias que mais chamam a nossa atenção, elas têm essas emoções básicas humanas, né? E você pode fazer isso também com filmes. Gente, filme na Netflix, tá? Para olhar, porque a sinopse de filme, ela é muito parecida com a sinopse de um livro de ficção. E lá na Netflix é legal, porque você tem um espaço curto. São 3 ou 4 linhas, né? Então, começa a entrar na Netflix, faz isso com a imagem, tá? Aquela imagem, né, que tem em cada filme. E faz isso também com o texto, que é a sinopse. Você começa a analisar por que essa imagem me chamou a atenção, por que essa sinopse me chamou a atenção, por que eu senti vontade de ver esse filme, tá? Então, tem um filme que eu assisti recentemente, que era de um baterista que ficava surdo, na Amazon Prime. Qual é o nome do filme? Som do Silêncio, Som do Metal, Voice of Metal? Eu acho que é alguma coisa assim. E esse filme, eu lembro que eu bati o olho na sinopse e na cara, na hora, assim, eu falei, eu quero ver. Tá? Eu falei, não, peraí. Peraí, Marcela, eu estudo isso. Então, se eu sentir tamanha vontade de assistir esse filme, é porque tem alguma coisa certa aí na sinopse, né? Então, eu entendi que eu me conectei com a sinopse porque eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música, eu gosto muito dessa questão do silêncio versus barulho, como uma linguagem poética também, né? E eu me identifiquei também com o personagem, apesar de, para você ver como o mecanismo de identificação não é exato, né? Apesar de eu não ser uma baterista que ficou surda, eu me identifiquei só naquela sinopsezinha com a jornada dele, né? A jornada de estar numa situação, vivendo uma paixão, né? Que no caso é a bateria, e ter um empecilho, né, um obstáculo, e ter que lidar agora com uma nova realidade, né, que no caso seria a surdez. Então, eu achei essa jornada, né, que é de certa forma, todo personagem passa por uma jornada, eu achei essa jornada fácil de identificar, fácil de eu me conectar, e toda a questão dele ser baterista, música, eu achei muito interessante, tá? Então, você começa a entender o que te chama atenção primeiro nas sinopses dos outros e depois você vai tentar reproduzir isso na tua própria sinopse.